Jesus, ele estava voltando para a Galiléia, o texto diz isso. Ele havia saído da Galiléia em virtude de algumas perseguições e a sua vida estava em risco, a sua popularidade crescia e ele se ausenta por um instante da Galiléia, mas retorna para lá. Ao retornar para lá, João afirma que ele passa por Samaria e uma cidade chamada Sicar. Nós não encontramos essa cidade muito bem localizada na geografia bíblica. Alguns afirmam que na verdade era Siquém e não Sicar. Entretanto, ele passa pela cidade e era quase o meio-dia. Ele está cansado da viagem e ele se assenta à beira do poço. Aproxima-se uma mulher que vem da cidade, uma mulher samaritana, e ela vem com o seu cântaro e com a sua corda para poder tirar a água do poço. O poço era fundo, ela mesma afirma isso. E ao retirar a água do poço e ao colocar talvez o cântaro sobre a borda do poço, Jesus, que até então observava, ele rompe o silêncio, interpela com uma questão, com uma petição. Talvez olhando para o cântaro, ele aponta para a água e diz: dai-me de beber. Essa mulher, ela responde-lhe com uma pergunta. O diálogo começa a se desenvolver. Observamos que esta mulher, no diálogo que ela tem com Jesus, podemos pontuar algumas questões que provavelmente na vida desta mulher trazia alguma infelicidade. Todos nós que estamos nessa noite buscamos alcançar a felicidade, todos nós, em todas as áreas da vida, na área profissional, na área relacional, na área matrimonial, familiar, até mesmo espiritual. Nós não estaremos aqui se Deus fosse um tirano, um bastardo, um Deus maligno, um Deus perverso. Ninguém estaria aqui. Estamos aqui primeiro porque sabemos que Ele nos amou. Sabemos que Ele tem coisas boas para dar àqueles que o buscam. Cristo mesmo disse isso. Olha para aqueles homens e diz: vós sendo mal, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial também vos dará coisas boas àqueles que Ele pedem. Estamos aqui porque sentimos bem na sua presença. Ele é Pai, é Senhor. Viemos adorá-lo e sabemos que dificilmente saímos da sua presença da mesma forma que entramos. Por isso estamos aqui também para buscar felicidade em Deus, e Ele tem para nos dar. Essa mulher está em busca de felicidade. Para alguns ser feliz é ter um bom carro, para outros é ter uma família estável, para outros é ter um bom trabalho, para outros é vestir-se bem, é comer bem. Há várias formas de alguém sentir-se realizado e feliz. Cada um tem a sua forma. Entretanto, observamos que no reino de Deus existem os padrões de felicidade. A felicidade para nós muitas vezes não é o que o reino quer trazer para nós. Haja vista que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Jesus, ele está nesse lugar, ali perto de Samaria, perto da cidade. Ele foi ali para trazer esta mulher e transportá-la de um estado infeliz para um estado de felicidade plena dentro do reino de Deus. Interessante é que antes de falarmos sobre isso que produz a felicidade em Cristo, eu queria pontuar algumas questões que produzem infelicidade das pessoas baseado na vida desta mulher. A primeira delas é o fato de que ela está sozinha no poço. Essa mulher, ela vai a um horário impróprio. Ela não vai no horário em que as mulheres costumavam ir ao poço. Se você observar em Gênesis 24, quando Eliezer vai buscar Rebeca para Isaac, ele para na cidade, perto das terras de Labão, e ele então para, e quando ele chega ali, ele percebe que há um poço, e as mulheres estão vindo tirar água do poço, e a Bíblia diz que Eliezer faz uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que as mulheres dessa cidade estão vindo à tarde tirar água do poço. E ele então faz uma prova com Deus. Rebeca se aproxima, ela tem um cântaro, ela vai tirar água para os seus animais, ela pastoreava as ovelhas do seu pai, e ela não está só, ela está acompanhada de outras virgens, outras moças da sua idade. Observe também que em Êxodo capítulo 1, quando Moisés foge do Egito, ele se encontra no deserto de Midian, e ali ele vai se encontrar com Zípora, filha de Jetro, sacerdote pagão de Midian. Jetro tinha 7 filhas,
E quando Moisés chega no poço, as mulheres estão tirando água. Zípora não está sozinha. E ali há alguns malfeitores, e Moisés embate-se com eles e os põe para correr. E observamos mais uma vez que não era costume das mulheres irem sozinhas ao poço, muito menos a hora próxima ao meio-dia. O comentarista bíblico F.B. Meyer, em seu comentário bíblico devocional, ele afirma que as mulheres iam geralmente à tarde pelas 16 horas e algumas outras vezes pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, mas nunca elas iam por volta do meio-dia. O sol estaria muito quente e não iriam sozinhas. Observe que Jesus está com esta mulher, ele está sozinho com ela, porque os discípulos foram à cidade comprar comida. Caso eles estivessem com ela, seriam 12 homens e uma mulher sozinha à beira de um poço. Esta mulher está só em horário impróprio. Nos traz a ideia de que esta mulher sofria algum tipo de preconceito daquela cidade. Esta mulher sofreu algum tipo de aversão, algum tipo de desprezo. Observamos que no verso 29 do capítulo 4, quando ela volta para Sicá, ela vai bater nas portas das pessoas e vai dizer para elas assim: venham, encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Quando lemos esse texto numa outra versão, uma versão aramaica, observamos que o texto é mais profundo. Ela diz: venham, porque eu encontrei um homem que pontuou todos os meus pecados. Ele conhece todas as minhas transgressões. Conversando com ele, ele apontou todas as minhas debilidades. Nos traz a ideia de que esta mulher talvez sofresse algum tipo de preconceito, talvez pelos seus 5 casamentos e agora o 6º, e não era ainda um casamento, talvez por uma vida pregressa. Essa mulher não era prostituta, como alguns pensam. Ela fala de 5 casamentos reais em Cristo. Ele respalda isso quando ele fala 5 maridos, são casamentos lícitos. Não era uma prostituta. Essa mulher não era uma mulher vadia ou mulher da vida. Essa mulher, ela sofreu percalços da vida. O seu histórico não era bom, talvez não porque ela era uma pessoa ruim, mas porque a vida talvez não lhe deu oportunidade. Sabemos que a vida faz isso. Há pessoas que estão lá fora em uma vida de pecado, não porque escolheram estar assim, porque a vida se empurrou para lá, e alguma fraqueza delas permitiu que elas caíssem no laço, caíssem no poço e não conseguem mais sair dele. Esta mulher estava assim, uma vida talvez pregressa, alguns erros, algumas falhas, e ela está sozinha. Estar sozinho é ruim, porque nós somos um ser social. O ser humano precisa estar vivendo em comunidade. O ser humano necessita sentir-se aceito pelo grupo que ele faz parte, quer na escola, quer no trabalho, quer na sua família, até mesmo na igreja. Quando nós nos sentimos excluídos, nós ficamos feridos, pensamos que não temos valor, ou que as pessoas não nos amam como de fato deveriam amar, e nós nos excluímos das pessoas, saímos dos grupos e andamos solitários. Quando alguém é desprezado pela sua cor da pele, pelo seu nível social, pelo seu nível cultural, ou pela sua estatura ou beleza física, ou pelo seu formato do corpo ou deficiência que ele possui, ele se fecha. Ele prefere andar sozinho do que estar sendo ridicularizado, reprovado, rejeitado. Essa mulher passa por isso. Ela vai sozinha ao poço. Ela não quer estar com pessoas que não a desejam, que não a amam, que não a respeitam ou que não a entendem. E nós temos a tendência de, quando alguma coisa vai mal no grupo que vivemos, nós nos excluímos. Há pessoas que fazem isso. Ela sofre na igreja algum tipo de problema e ela pensa: ninguém me ama, aquele grupo não me quer, eu vou congregar sozinho em casa, é melhor do que ir para a igreja. Isso não funciona. A vida não é desta forma. Nós não podemos nos excluir. A exclusão nos faz criar uma ferida em nossa alma, e muitas vezes ela não tem mais retorno. Jesus vai ao poço arrancar esta mulher de dentro de si mesma. Ele vai ao poço para mostrar para ela que, ainda que todos a rejeitem, ele não a rejeitaria. Ele vai provar para esta mulher que, ainda que ninguém conversasse com ela, ele foi lá propositalmente para conversar com ela. Ele vai provar a esta mulher que ela tem valor, que ele não a via pelo que ela tinha feito, e sim por quem Deus a fez. Deus a fez imagem e semelhança dele, e ele amava, ele a ama nós como ama esta mulher. Escuta o que eu vou dizer: não se feche. Se alguém te rejeitar, lembre de uma coisa: ninguém é obrigado a nos aceitar, mas Deus nos aceita. Aleluia. O salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me rejeitem, Deus me acolherá. Aleluia. Quando Paulo está preso em Roma, em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer: todos
deixaram, todos me abandonaram, ninguém assistiu-me perante o imperador. Entretanto, Deus esteve comigo, Ele me assistiu, Ele me ajudou, Ele me apoiou. Vai chegar momentos em nossa vida e parece que nós não somos aceitos, mas escute uma coisa, toque a vida para frente, levante a sua cabeça, porque lá na frente Deus nos mostrará quem verdadeiramente ama-nos e merece estar ao nosso lado. Aleluia! Não se exclua, não se isole, deixe o Espírito Santo envolver seu coração e curar qualquer ferida de rejeição que você tenha sofrido nesta vida. Ela sofreu isso, e isto produz infelicidade nas pessoas. Diga amém. Segundo, Jesus quebra o silêncio e diz: dai-me de beber. Essa mulher tinha duas opções, pelo menos duas. A primeira, ignorá-lo. Ela poderia apenas dar-lhe as costas e nem lhe responder. Afinal, ela mesma diz: como pedes-me a mim de beber? Ela poderia tão somente ignorá-lo, dar-lhe as costas sem resposta. Segunda opção, ela poderia tão somente direcionar o cântaro a ele, como que diz: tome, beba, e depois ir-se embora. Mas ela faz questão de falar com ele. A resposta dela é uma pergunta, e a pergunta dela suscita questões religiosas. Ela vai dizer: você não sabe que nós não nos comunicamos? Você esqueceu que há um litígio político e religioso entre nós? Você esqueceu que lá no passado houve uma cisão entre nossos povos e nós não nos comunicamos? Essa mulher, ela começa a suscitar uma questão religiosa, e ela sabe de religião, ela conhece a história religiosa. Observe que no decorrer do discurso ou no diálogo, ela vai dizer: olha, eu sei que vocês judeus afirmam que o lugar de adoração é lá no Monte Sião, em Jerusalém. Agora nossos pais não, eles dizem que é aqui no Monte Gerizim. Eu também sei que Moisés, o profeta, afirmou que o Messias viria, e quando ele viesse, nos ensinaria todas as coisas. Ou seja, ela conhece a história religiosa, ela conhece as profecias da Bíblia, ela conhece a história, os pontos de adoração, lugar de culto. Ela conhece tudo sobre religião. É que temos um problema: ela conhece de religião, mas ela não conhece o Deus que fala com ela. Ela conhece da história religiosa, mas não conhece o Deus da religião. Isso é um problema para nós, porque a religiosidade, ela produz infelicidade nas pessoas. Uma mulher conhece tudo de religião, ela conversa com o Messias e diz assim: eu sei, viu, moço, o Messias quando vier vai me ensinar muitas coisas. Ele está diante dela e ela não o reconhece. A religião tem esse poder. Sabe o que é interessante? Jesus mesmo diz para ela assim: mulher, vocês adoram. Sim, eu sei que vocês adoram, mas adoram o que não conhecem. Agora nós não, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, é possível adorar sem conhecer, é possível servir sem saber quem está servindo, é possível vir, levantar a mão, chorar, dizimar e ofertar sem nunca ter sentido ele. É possível estar inserido na videira e nunca dar um fruto. É possível você estar na igreja e nunca sentir a presença do Deus da igreja. É possível conhecer isso. A religião tem esse poder, ela cega a nossa vida. A religião produz pessoas insensíveis. Não, ele mesmo diz: mulher, a questão sabe qual é? É que você é religiosa, mas eu não vim aqui resgatar um religioso, eu vim resgatar um verdadeiro adorador que está dentro de você. Você não entendeu ainda? Religioso, vem para a igreja, ele sabe na hora que começa o culto, chega até na hora, mas sabe a hora que termina, ele não para de olhar para o relógio. Enquanto o relógio não chega na hora certa, ele não descansa. Quando a hora está de acabar o culto, não importa se Deus está presente, se Deus está falando, não importa. Chegou a hora, ele levanta e vai embora. Ele vem cumprir um compromisso religioso. Ele não vê sentir a presença de Deus, ela vê somente ver como é que está a situação, como é que está o clima, como é que estamos vestindo, como é que estamos falando. Ele entra frio e sai gelado, ela entra dura e sai mais dura ainda. A religião faz isso. A religião não nos permite adorar. Aleluia. O adorador não, ele vem, se quebranta, ele vem e adora, ele chora, ele abre o coração, rasga a alma. Quando a palavra é pregada, ele fala: é para mim mesmo,
essa palavra é para mim, eu preciso mudar. O religioso não, ele olha para o vizinho e fala assim: é para você. Eu estou falando que não veio. O religioso é assim: Deus não fala para quem está lá fora, ou para quem não veio, ele fala para quem está aqui dentro, e é para nós que ele está falando. A religião é uma barca furada, mas a adoração é o caminho que leva o homem à presença de Deus. Aleluia. Religiosos são infelizes, porque a vida deles não muda. Religiosos, eles não param em lugar nenhum. Ele busca a religião, e não aquele que religa o homem com Deus. Aleluia. A palavra religião vem do latim religare. A proposta é religar o homem com Deus. É só uma proposta, mas não é uma realidade. A religião não religa ninguém com Deus. Quem religa é Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Lá em João 14,6 ele vai dizer: Aditerech Haemet Ha-Hai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é a religião que faz isso, é Jesus quem faz. Ele está diante dela e vai resgatá-la da religiosidade. Não adianta conhecer a Bíblia sem conhecer o Deus da Bíblia. Já disse Rick Joyner certa vez: a nossa geração conhece o livro de Deus, mas não conhece o Deus do livro. Aleluia. Conhecemos muito bem a letra, mas não conhecemos o Espírito que está por trás dela. Conhecemos os mandamentos, mas não conhecemos o quebrantamento. Conhecemos a lei, mas não conhecemos a misericórdia, porque a religião tapa nossos olhos. Essa mulher faz isso. Ela não está nem aí se está com sede. Ela está ligada na religião. Não vou te dar água. Você vai morrer de sede, rapaz. Nós não nos comunicamos. A minha religião não permite fazer isso. Nós somos assim. É possível alguém servir a Deus sem conhecer a Deus. Olhe para Paulo em Atos capítulo 9. Quem era Paulo? O seu nome era Shaul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, o Saul, nós falamos. Paulo, ou Shaul, ele é um homem religioso ao extremo. Ele passou por 3 escolas rabínicas. Dos 6 aos 10 anos, a Beit Sefer, casa do livro. Dos 10 aos 13, a Beit Talmud, casa do estudante. Dos 13 aos 20 anos, ele estuda aos pés de Gamaliel, neto de Léo. A Beit Talmidim, casa dos discípulos. Ele conhece a Torá de Gênesis a Malaquias, e Góis salteado. É um zeloso da lei, fariseu de fariseus. É um cara ríspido, duro. É um cara frio, um cara com sisudo. Ele está diante de Estevão morrendo de pedra. Está insensível, parado com as vestes em suas mãos. É um homem sensível, conhecia a lei, defendia ela, nem que preciso for tirar a espada para fazê-lo. Mas quando ele chega em Atos 9, ele caminha para Damasco, e ali uma luz brilha mais forte que o sol na sua força. Quando a luz brilha, ele fica temporariamente cego, cai por terra. E quando cai por terra, ele ouve uma voz que diz: Shaul, Shaul, por que me persegue? Ele está atônito. Sabe qual é a pergunta dele? Quem és tu, Senhor? Se ele conhecesse a Deus, ele não diria: quem és tu, Senhor? Eu diria: eis-me aqui, Senhor, fala que Deus servo ouve. Era assim que Abraão fazia. Ou Deus chamava Abraão, 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 Abraão. Ele dizia: eis aqui teu servo, fala que ele ouve. Quando Deus chamava Moisés, 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 ele dizia: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas Paulo, ele conhece a religião, mas não conhece a voz do Deus que ele defende. Quando ele se chamado, Jesus poderia dizer: é verdade, Saulo, não conhece a minha voz, não é, cara? Conhece a lei, mas não conhece a misericórdia. Conhece a letra, mas não conhece a presença do meu Espírito. Conhece, Saulo, conhece toda a minha palavra, mas nunca ouviu a minha voz. Na verdade, Paulo, é assim que nós fazemos. O religioso está na igreja, Deus fala, ele pensa que é o homem fala, ele pensa que é Deus, porque não conhece a voz de Deus. Mas Deus está aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo, para tirar esta máscara da religião de nossos olhos. Aleluia. Diga para o seu irmão: sei, não seja religioso. A religiosidade produz infelicidade. Terceiro problema que produz infelicidade. Ela vai tirar água, ela está com uma necessidade, era costume tirar água.
ela tem um cântaro, ela tem uma corda. Ela se aproxima do poço. Ele diz: mulher, essa água que você veio buscar, você vai tornar a ter sede. Mas da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Terceiro problema: pessoas infelizes pela frustração, ou pela rejeição, ou pela religiosidade, mas também pessoas infelizes que aplicam as suas forças e o seu tempo, gastam seu dinheiro e sua saúde nas coisas periféricas da vida, nas coisas que são boas, mas não são excelentes, nas coisas que são boas, mas não são tão importantes. Elas gastam tudo nisto e esquecem as coisas cruciais da vida. A vida cristã nos traz muitos benefícios, nos traz muitas bênçãos. Paulo vai dizer que a piedade é fonte de lucro. É sim, a piedade é fonte de renda. Podemos enriquecer na fé, podemos prosperar na fé. Entretanto, a prosperidade da fé não é uma situação sine qua non, não é o mais importante da vida cristã, é periférico, porque Jesus mesmo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então o mais importante é ganhar a alma, ainda que perca o mundo. É mais importante do que ganhar o mundo e perder a alma. Então questões periféricas estão levando muitas pessoas para o inferno, porque são coisas boas. O diabo não tem nenhum problema em nos dar coisas boas, contanto que nos homens excelentes. Ele sabe como fazer isso. Ele tira o nosso foco do que é principal e coloca naquilo que é periférico. O que é periférico é bom, ter um bom carro é bom, uma boa roupa é bom, usar um bom relógio é bom, um bom perfume também, tudo isso é muito bom. Mas vale muito mais vestir-se com as roupas de Cristo, ter o perfume que Ele tem, e saber que se amanhã o fôlego faltar, fechamos os olhos aqui e abrimos o céu. Isso é mais importante para nós. E nós esquecemos isso. Sabe o que fazemos? Gastamos muito tempo nas coisas passageiras e pouco nas coisas eternas. Investimos muito mais naquilo que é visível e pouco naquilo que é invisível. Buscamos muito mais naquilo que é na terra e pouco naquilo que é no céu. Muitas vezes só buscamos o que é no céu quando estamos na igreja. Só lemos a Bíblia quando lemos na leitura devocional dentro do templo, mas em casa não lemos Bíblia, não oramos, não jejuamos, nem cantamos, não fazemos nada acerca da vida espiritual, porque achamos que a igreja para isso. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo. A igreja somos nós. A reunião se encerra mais tarde, mas o culto continua. O culto é em tua casa, no teu trabalho, é na escola, onde você for, o culto está presente. Ele vai mostrar para a mulher: se você soubesse quem te pede, você largava esse cântaro para lá, essa corda para lá, e mergulhava dentro das minhas palavras. Sabe por quê? Porque essa água do poço de Jacó, você vai ter sede sempre dela, mas a água que eu te der, mulher, vai resolver a tua alma para sempre. Aleluia! Nós fechamos muito para ter coisas boas, e quando conseguimos, elas perdem sentido para nós. Você observou isso? Você queria ter aquele carro, aquele Audi Q7, quando você trabalha, sonha com ele. Quando você compra ele depois de um ano, não faz mais sentido. Você quer o Q8 agora. O Q7 já não vale mais, agora eu quero o Q8. Sonhou com o iPhone 5, mas você agora tem o 6. Ei, já vai ser o 7. E a sua alma vai ficar insatisfeita com o 6. Você vai querer o 7. Ele está dizendo isso. Enquanto você foca as coisas passageiras, você nunca vai se saciar. Mas no dia que você foca as coisas eternas, você vai estar satisfeita com tudo que você tem. Aleluia! Oh, bendito seja Deus! Isso faz as pessoas infelizes, porque nós queremos sempre ter mais. A nossa alma é insaciável pelas coisas desta terra, mas Deus quer que nós tenhamos fome e sede de justiça. Aleluia! Oh, glória! Deixa-me caminhar para o final. Quarto problema que produz infelicidade nas pessoas. Ele diz: mulher, chama teu marido e vem cá. Ela fala: não tenho marido, tá? Ok? Se fosse pena, conversando com ela, ele disse: ó, que pena.
Vamos orar, para Deus mandar um zap para você, né, Rebeca? Se fosse João, dizia: filhinha, não preocupa não. Temos um advogado que vai advogar essa causa. Mas ela esqueceu que ali era Jesus, ela não sabia. Ele disse: é verdade. Pensou que ia parar por aqui a conversa, né? Mas não. Eu vim curar você. E para curar você, desculpa lá, eu preciso meter o dedo na sua ferida. Quarto problema: pessoas que não assumem a sua verdade. Não tem marido e acabou o diálogo. Ok, deixa eu prolongar mais a conversa. Eu preciso tirar você desse poço. Você deve sim. Não seja agora. Pessoas que não reconhecem a sua verdade estão sempre felizes. Sabe por quê? Porque Deus não lida com atores. Deus lida com personagens reais. Mas visto que a vida não é uma peça de Shakespeare. A vida é um ato real. E muitas vezes, ou na maioria delas, não tem como fechar as cortinas quando o ato foi mal ensaiado e ensaiar de novo para fazer novamente. Não tem como. Tem palavras que não voltam mais nunca atrás. Tem feridas que nunca mais se fecham se nós não permitirmos isso. Tem ações que nós não temos como voltar atrás. Não dá na vida para você atrasar os ponteiros do relógio. Na vida não tem como inverter a punheta do tempo. Não tem. Na vida não conseguimos mais pegar o leite que derramou e colocar de novo dentro da jarra. Não dá para fazer. A vida é assim. Portanto, viva a vida como você é e deixe ele mudar a sua história. Não adianta ficar colocando uma máscara. Pessoas que estão infelizes, por quê? Porque a cada lugar que ela vai, ela é uma personagem diferente. No trabalho, a linguagem dele é uma. Em casa, a situação é outra. Na igreja, é linguagem de santo. Lá fora, conversa com mundanos. Mas quando está na igreja, parece que dá glória a Deus. Pessoas que vivem assim, elas vivem felizes. Em casa, elas dormem em camas separadas há muito tempo. Mas quando estão na rua, estão de mãos dadas para mostrar que tudo vai bem. As coisas não funcionam dessa forma. Por quê, pastor? Porque ninguém engana aquele que muda a nossa história. Ninguém. Ele não trata com atores, ele trata com pessoas reais. Entendeu isso? E às vezes, para curar, tem que doer. Não há cura sem dor. Não há vitória sem guerra. Não há céu sem calvário. Ei, não há. Vivemos uma geração de pessoas que querem mostrar o que não são. Nós pousamos por fora o que nós não somos por dentro. Como aquela figueira lá de Israel que Cristo amaldiçoa. Amaldiçoou ela porque aquela figueira dava primeiro fruto, depois dava flor. Ele olha de longe e fala assim: tem flor. Se tem flor, pela lógica tem fruto. Quando chega lá só tem flor. Ele fala assim: é assim mesmo. Esqueceu que fruto que alimenta, a flor foi feita. E você dá a primeira flor para depois dar o fruto, nunca mais nasce fruto de ti. E ela fica seca. Deus não quer amaldiçoar a nossa vida. Porque pessoas que vivem uma vida de farsa, há muita gente por aí, em nossas igrejas. Elas são uma coisa aqui dentro, mas na fora são outra coisa. No casamento parece que é uma coisa, mas não é. É preciso que nós possamos as cartas na mesa. É isso que Ele quer. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas exige que sejamos sinceros. Ele quer que você abra o coração e diga: eu sou assim, eu estou desse jeito. Não adianta querer enganar a Deus. Houve um homem na Bíblia chamado Jacó. Gênesis 28. Esaú vai tomar a bênção da primogenitura que Jacó já havia comprado pelo plato de lentilhas. A sua mãe chama ele e fala assim: corre lá, porque se Esaú tomar a bênção, está dando perdido. Ele é um prostituto, vai entregar a nossa herança tribal e hierárquica para os edomitas, para os moabitas, onde ele está se envolvendo. Então vai lá e toma essa bênção. Jacó fala: tudo bem, eu vou lá, mas tem dois problemas. O primeiro é que eu sou rapado. Esaú é peludo. O segundo é que minha voz é frente dele. A mãe falou assim: vai lá, se vira, dá pulo. Vou te ajudar, pega aí um pelo de cabra, põe no braço e teu pai está bem sério, está velho mesmo, vai lá. E a voz imita a voz dele, rapaz. Se vira. E ele vai. Entra no quarto e fala assim: meu pai trouxe o Isaac que tu pedisse. Isaac cego, velho. Aí escutando o áudio, diz assim: quem é tu, meu filho? Como é teu nome? Ele fala: eu sou Esaú. Isaac fala: chega para cá.
assenta-te aqui a minha beira. Quando Isaac põe a mão no braço de Jacó, Isaac fala assim: esse braço é de Esaú, mas essa voz é de Jacó. Porque o pelo fala do exterior e a voz fala do interior. Os pelos falam do que está por fora, mas a voz fala do que vem de dentro. Ele diz: esse braço é de Esaú, você está representando um papel, mas esse caráter é de Jacó. Eu sei disso. Ele abençoa, tudo bem, parece que Jacó venceu a batalha, mas sabe o que acontece? Podemos enganar alguns aqui, muitos ali, mas lá na frente papai desce para prestar conta conosco. Por quê? Porque não quer que nós nos percamos. Ele quer nos salvar de nós mesmos, porque muitas vezes o maior lobo não está lá fora, está aqui dentro de nós. As nossas maiores crises não vêm de fora, vêm de dentro, e Deus quer salvar-nos de nós mesmos. Os maiores perigos para nós não é o diabo, ele está vencido, não são os demônios que estão debaixo dos nossos pés, mas é o nosso eu, é o nosso ego, é a nossa ambição, é a nossa vaidade. Deus quer tratar isso. Sabe o que ele faz? Espera 21 anos, 3 etapas de 7. E no val de Jacó que Deus desce, o anjo pega Jacó e faz a mesma pergunta: quem é você? Jacó para pensar, e numa fração de milésimo de segundo ele pensa assim: creio eu, papai deu para enganar. Papai, além de estar cego, era da terra. Esse aqui, além de ter olhos como chama de fogo, é do céu. Não dá. Ele fala: eu sou Jacó. Deixa eu parafrasear a resposta de Deus: porque reconhecestes quem tu és, nunca mais serás o mesmo. Às vezes nós não mudamos nunca, porque nós vestimos uma máscara e nos contentamos com ela, e nós assumimos quem de fato somos. Ei, chega em casa nessa noite, abre o coração para tua esposa, abre o coração para teu marido, abre o coração para teu pastor, abre o coração para teu pai, abre o coração para Deus, põe as cartas na mesa, olha nos olhos, abre o coração, rasga a alma e deixa Ele colocar bálsamo aí nesse coração seu. Aleluia. Ninguém vive para sempre, senão numa péssima hora você tropeça na real personagem e aí a casa pode cair. Penúltimo lugar, vou encerrar. Quinto problema que produz infelicidade. Vou voltar mais uma vez para o texto. Chama teu marido e vem cá. Ele fala: 5 maridos tivestes. E o sexto que agora tens não é teu marido. Pessoas com a vida emocional desequilibrada produz infelicidade. Nenhum casamento acaba porque a culpa é de uma pessoa só. A pessoa passar por 5 casamentos não é normal. Está no sexto e a escada está descendo, e agora nem marido é. Está piorando a situação. Pessoas assim trazem a ideia de que elas não estão satisfeitas nunca com nada. Há pessoas que um ano passam por 4, 5 igrejas, não fica nenhuma. Por quê? Porque o problema sempre está na igreja, não está nela. Pessoas assim não ficam em um trabalho, e geralmente o patrão não presta, o colega é mentiroso, o trabalho é ruim. Não, ele nunca é o problema. Pessoas assim não ficam com amigos nunca, porque as amizades não suportam muito tempo, e ele sempre põe culpa nos outros. Pessoas assim nunca estão satisfeitas com nada. Sempre estão murmurando, sempre estão reclamando, sempre estão volúveis. Mudam de igreja como que muda de roupa. Mudam de pastor como que muda um pé de sapato. Mudam sempre por fora, mas nunca por dentro. Sabe por quê? Porque não existem pessoas perfeitas. Não existem igrejas perfeitas. Se você encontrar a igreja perfeita, não entra nela, senão você vai estragar ela. Entra não. Igreja perfeita está lá no céu. Se quiser estar lá, te arranja o problema agora.
Você vai se encontrar com Jesus, que ele é pastor perfeito, não tem um defeito lá na congregação, é só de santo. Quer ir para lá rápido, é fácil resolver isso. E quando estiver aqui, lidamos com imperfeitos, porque igreja ou templo não é lugar de perfeição, é lugar de aperfeiçoamento. Aqui eu deixo me aperfeiçoar, para que eu aperfeiçoe outra pessoa, porque assim como o ferro afia o ferro, o homem ao seu companheiro ajuda. É isso que a Bíblia diz. Esta mulher, ela tem problemas relacionais, problemas emocionais, é desequilibrada em suas emoções, porque aposta tudo nos outros. Ei, quando alguém vai casar lá em Gaia, lá em Portugal, alguns jovens casamos alguns lá nos anos passados, eu pergunto assim: vai casar por quê? Alguns avisados falam assim: vou casar para ser feliz, pastor. Então não casa. Casa não, vai se frustrar. Porque ninguém casa para ser, casa para fazer. Casa para fazer. Os sábios judeus diziam assim: vocês ocidentais casam com as mulheres que amam, nós judeus amamos a mulher que casamos. Diferente. Criamos expectativas nos outros que nunca vão ser realizadas. Por melhor que seja teu marido, nunca ele vai poder realizar você 100% mulher. Por mais que seja boa tua esposa, nunca vai realizar você 100% homem. Por mais que seja bom o seu trabalho, seu carro, seus filhos, seus pais, sua igreja não vai poder. Ele diz isso aqui. Como? Entre eles. Porque o número 6 é o número do homem. E o número 7 é o número do ciclo completo, totalidade e plenitude. Todas as vezes que o 7 manifestou-se na Bíblia, encerrou um tempo de vergonha e começou um tempo de vitória. Lembra de Naamã? Lembra de Jericó? Tenta isso. Ele olha para ele e fala assim: você teve 5, está no 6º. Enquanto você buscar dos homens as suas respostas, você vai se frustrar. Enquanto você buscar nas coisas externas a sua felicidade, você não vai encontrar. Mas hoje eu vim aqui porque passei o 7º em sua vida, passei o 7º homem em sua história, porque eu vou entrar aí para mudar a sua história, e não para te explorar, não para tirar de você. Eu vou entrar aí para dar a você o que você não tem. É isso que nós temos que entender. Por melhores que sejam as pessoas, elas sempre querem algo de nós. Jesus não, Ele quer nos dar o que Ele tem, o seu Espírito, a sua vida. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida ali é joia, não é vida biológica, é vida de Deus. Eu vim para que você seja feliz, realizado, alegre, plena em mim. Para de buscar lá fora as respostas que estão aqui dentro. Para de apostar nos outros, porque só Deus pode fazer. Para de esperar das instituições o que só a intimidade com o Espírito Santo pode fazer. Para, não funciona. Entenda isso. Essa mulher comete um outro problema. Já disseram com esta fala. Ele diz para ela: se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Ele fala no nível espiritual, ela entende no nível material. Sabe o que ela diz? Deixa só assim, parafrasear o pensamento dela. Desde a minha mocidade que mamãe mandava tirar água nesse poço, eu conheço esse caminho de olhos fechados. Minha cabeça já está até quadrada, tem uma lata d'água nela. O senhor chega agora para dizer para mim que tem uma água que se eu tomar nunca mais eu vou ter que vir aqui? Dá bom para mim isso aí. Ele fala: não é disso que eu estou falando. Desculpa lá, mas você vai continuar vindo aqui até morrer. Esse é o 7º problema. Pessoas que pensam que a vida com Deus é um passe de mágica. Pessoas que pensam que a vida com Jesus é a lâmpada do Aladim. Pessoas que pensam que a vida com Jesus
é a caixinha do mágico, em que a pessoa passa a semana toda sem orar, sem buscar Deus, sem falar de Deus. Aí vem para o culto de sábado e domingo, cheio de urucubá, casinha gira, e acha que oração forte só do pastor vai resolver todos os seus problemas. Desculpa lá, desculpa te decepcionar. Vida com Deus é vida diária, né? Alguns crentes pensam: vou para a igreja buscar a minha vitória. Não fez nada para Deus a semana toda. Tem uns que são tão preguiçosos no nível espiritual que mudou até o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz deitar no colchão de mola, enche minha barriga de Coca-Cola. Pensa assim. Não faz nada para o reino, não faz nada para crescer espiritualmente. Aí vem cheio de expectativa, igual um cachorro na beira do açougue, no culto. E quando o culto não acontece como ela queria, o culto hoje não teve poder, hoje Deus não dá uma presença. Não era você, é que está enganado com a vida com Deus. Aleluia. Porque o certo é você vir de casa cheia de Deus, cheio de Deus. É você vir já adorando, louvando, exaltando a Deus. O certo é meditar de dia e de noite no livro desta lei e ter cuidado de fazer tudo quando nele está escrito. O certo é isso, irmão. Não tem varinha de condão com Deus. Jesus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e sai aquela fumacinha parecendo uma cobrinha. De repente aparece um gênio gorducho com um chapéuzinho ridículo na cabeça e diz: faz 3 pedidos. Não, não, Jesus é rei, é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso em obras. Vida com Deus dá trabalho. Por que, pastor? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que vão passar por ela. Esse evangelho light, água com açúcar e fora. Ei, deixa eu dizer para você, cuidado para você não engordar. Todo água com açúcar fora. Evangelho requer renúncia. Evangelho quer preço para se pagar. A salvação é de graça, mas não é barata. Aleluia. Santifica, renuncia a tua carne, paga o preço. Rala essa cara do asfalto, se for preciso, e chama a atenção dele. Essa mulher sempre buscou água só para ela. Foi a primeira vez na vida que ela buscou água para toda uma cidade. Eita Deus! Ela sempre tirou água do seu cantarzinho. Talvez o cântaro fosse sob medida para ela. Só dá para mim, só tem para mim. Mas naquele dia ela largou o cântaro lá e voltou para a cidade, levando água para toda uma cidade, sem cântaro, sem corda e sem poço. Esquecemos isso. Você bebe água que toda semana está levando para o seu trabalho? A Bíblia diz que ele ficou 2 dias em Sicar. 2 dias. Um judeu foi recebido de Samaria, que para hoje Samaria dizendo herege, foi recebido em Samaria e ficou 2 dias hospedado. Se tivesse hotel lá naquela época, era 5 estrelas. Hospeda esse homem aí, hospeda esse homem no melhor hotel da cidade. Depois da pregação, vou levar ele para comer a melhor churrascaria que tiver aqui. Os samaritanos. Por quê? Ela conseguiu fazer o papel da igreja, se encher aqui para levá-la para fora. Que tipo de água você tem levado para o seu trabalho, não é? Você conseguiu alguma vez levar Jesus um dia só para o seu trabalho? Ela levou 2 dias para a cidade. Você conseguiu levar ele um dia para o seu trabalho? Que tipo de água você tem levado para a sua casa? Porque tem crente que a família dele não quer saber de Jesus nunca por causa dele. Porque ele bebe uma água aqui, mas leva outra para casa. Não adianta não, querido. Enquanto você beber a água de Jesus aqui, mas levar para casa a água de Jacó, não vai funcionar. Não vai funcionar.
Beba a água de Jesus aqui e leve a mesma para a sua casa. É isso que nós temos que fazer. Fica de pé se você puder. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem entendeu diz amém? Ela voltou para a cidade, largou o cântaro, esqueceu do cântaro, esqueceu da corda, anunciou a cidade de Jesus Cristo. Eles vieram. Jesus ficou 2 dias com ela e muitos creram nele. Muitos. E aquela mulher nunca mais foi a mesma. Toda uma vida buscando água e voltando com sede, mas naquele dia ela bebeu da fonte da vida. Há muitas pessoas dentro da igreja morrendo de sede na beira do poço. Aleluia. Feche seus olhos. Alava chore candarava chore candarai. Orai alava e aleluia suri candarai. Aleluia. A Bíblia diz que Agar estava no deserto. Ela foi pelo deserto de Beersheba, o deserto das 7 fontes. Ela andou para ali algumas vezes com Abraão, seu senhor. Ela sabia que aquele deserto tinha muitas fontes, e ela foi por ele pensando: se quebra a água do lado, ele encontrou a fonte que Abraão encontrava, eu encho ele de água e prossigo. Mas Agar não conhecia as fontes que Abraão conhecia. Ela acaba a água do óleo, acaba o pão. Ela senta Ismael para poder morrer diante de um tiro de pedra, se assenta no deserto e começa a chorar. O anjo vem e diz: por que choras, Agar? A pergunta pode parecer inusitada, antagônica, estranha. Perguntar por que chora, ela poderia dizer: por que perguntas? Meu filho vai morrer, eu morrerei a seguir, não temos água, não temos pão. A pergunta é: por que choras, Agar? Sabe por quê? Porque Agar estava sentada bem do lado do poço e não enxergou isso. O anjo disse: abre teus olhos, Agar. Quando ela abre os olhos, ela vê que ao lado dela tinha uma fonte de água. Tem muita gente morrendo de sede, sentado à beira do poço. Culto após culto, o poço está aberto e você não enxerga. Culto após culto, Jesus está dando água e você não está bebendo. Mas eu vim aqui nesta noite como palavra de Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos. Recebe esta palavra em seu coração. Recebe esta palavra em seu coração. Você não vai voltar para casa hoje do mesmo jeito. Você não vai entrar naquele trabalho do mesmo jeito. Você não vai voltar para aquela empresa mais do mesmo jeito. Você vai levando água, sem cântaro, sem corda e sem poço, mas com uma fonte aberta dentro de você. Aleluia! Recebe esta palavra no nome de Jesus. Recebe esta palavra no nome de Jesus. Diga glórias a Deus, se você puder. Olha para mim, o lado e fala assim: olha para mim, o seu lado, diz assim: ei, há uma fonte aberta dentro de você. Há uma fonte aberta dentro de você.